Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo. Nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento Mineiro. E hoje eu vou conversar com um deputado que é bom de prosa. Nós temos assuntos importantes para falar, educação e a possibilidade de federalização de estatais mineiras. E ele foi o primeiro a sugerir essa medida como uma das alternativas para tentar resolver a dívida de Minas com o governo federal. Meu convidado de hoje é o deputado professor Cleiton, do PV. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Sidney. Prazer estar aqui. Pois é, o senhor é um deputado que transita bem aqui com todos os grupos de parlamentares, né? E como é que o senhor consegue ter essa boa convivência num momento que a gente está aí tão polarizado aqui na política brasileira? Eu acho que a gente precisa, acima de tudo, respeitar aquilo que a democracia ela nos impõe, que é a convivência com as matizes ideológicas, e evitando essas questões da polarização, mas buscando aquilo que nos une. Acho que o parlamento tem algo que une a todo mundo, que é o bem do povo mineiro. Então, eu acho que eu consigo transitar. É claro que tem momentos aí que dá vontade de dar uns cocão. Porque se dá bem com todos não quer dizer não se posicionar, né? Assim, o senhor se posiciona. Claro, exatamente. Tem meus posicionamentos, minhas convicções, mas sempre respeitoso com quem pensa diferente também. Acho que faz parte do jogo democrático, do processo político. Ô, deputado, e o senhor, eu falei na abertura sobre essa federalização das estatais mineiras como uma possibilidade para ajudar a resolver essa dívida de Minas com a União, e o senhor foi o primeiro a falar disso aqui numa audiência pública. De onde surgiu essa ideia? Isso tem algum precedente aqui no Brasil? Na verdade, eu venho, Sidney, estudando desde quando eu cheguei aqui, essa questão da dívida e a alternativa, que até então era a única, da adesão ao regime de recuperação fiscal. Escrevi 3 artigos sobre o tema, provando que era uma medida danosa, prejudicial para todo o povo mineiro, mas principalmente para o servidor público. E que não resolveria o problema. Até porque não resolve. Exatamente, que não resolveria o problema. Tanto é que quando se começou a discutir isso aqui, o primeiro a se manifestar contrário foi o presidente, falando das experiências que não foram tão boas e tão benéficas como do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. Tanto é que os governadores, alguns meses atrás, estavam constantemente batendo as portas do governo federal. Então, comecei a pensar em algumas alternativas. E aí, de repente, veio essa possibilidade de federalizar as empresas estatais, principalmente as que eu considero estratégicas, já que não é novidade para ninguém, que foi até uma bandeira de campanha do primeiro mandato do governador Zema, a privatização dessas empresas. E aí eu sempre fui muito questionador. Não se privatiza energia em lugar nenhum do mundo, e quando você fala de minérios, sobretudo por conta da Codemig, pior ainda. Então, riquezas que poderiam ficar nas mãos do povo brasileiro, mantendo a autonomia, a soberania sobre essas áreas que são estratégicas e, ao mesmo tempo, promovendo o abatimento da dívida com a União. Diga de passagem, o valor que a União pagará é muito maior do que o mercado pagaria. O professor Cleiton, e o senhor citou o deputado Tadeu Leite, Tadeuzinho, que é o presidente da Assembleia. Como que o senhor vê esse protagonismo dele e do senador Rodrigo Pacheco nessa questão da dívida? Ou seja, eu, quando comecei a discutir isso, foi a primeira pessoa que eu procurei. E quando veio a discussão acerca do regime de recuperação fiscal, eu reforcei ainda mais. Falei, senhor presidente, nós temos que aproveitar que nós temos um mineiro que é presidente do Congresso Nacional e que pode chamar essa responsabilidade para ele. Ou seja, porque o que a gente precisa pensar é o seguinte: Minas puxou essa discussão, mas é uma bomba relógio que está para estourar, que já estourou em 4 estados. Um deles, tranquilamente, paga o que deve, que é São Paulo, por conta de uma arrecadação que é muito maior do que os outros. Só que, num dos artigos que eu mencionei, eu escrevia que 7 outros estados estavam para arrebentar o seu limite prudencial, que é quando se gasta mais do que se arrecada. Isso porque nós temos um pacto federativo que ele não acontece
conforme as normas constitucionais, desde 1996, 1997, sobretudo os estados como Minas Gerais, que foram impactados pela Lei Candir. Então, era o momento de você fazer essa discussão antes que a coisa piore. E aquilo que eu sempre digo, a União ela não pode se comportar como um agiota que coloca um ente federado de joelhos e cobra juros abusivos desde 1997 e 2012, que era para modificar isso, a coisa não se modificou. O senhor falou de Lei Candir, só para explicar, a Lei Candir que obrigou os estados produtores de matérias-primas, de commodities, a abrirem mão de arrecadação de ICMS para facilitar exportações. Exatamente. E isso prejudicou Minas Gerais de uma maneira fatal, quase. Que depende aí da exportação de commodities, minério de ferro, produção agrícola. A arrecadação caiu demais. Demais, e caiu de forma considerável, e isso impactou também os nossos municípios, e aí, de repente, de lá para cá, nós fomos acumulando essa dívida com a União. A União sempre resgatando aí, colocando dinheiro no estado de Minas e em outros estados, só que a dívida foi também se acumulando até chegar a essa questão impagável, mas que tem solução, e não a solução que o governo Zema estava apresentando. A solução que começou com essa discussão da federalização e se estendeu ao que hoje é chamado de Propag. Pelo senador Rodrigo Pacheco. E que o senhor, essa ideia foi acolhida, né, nesse Propag, e o senhor acredita que esse projeto do senador Rodrigo Pacheco, que, só para explicar, Programa de Pleno Pagamento de Dívida dos Estados, ele tem tudo aí para ser aprovado até o fim do ano? Eu acho que ele é irreversível. Você não tem outra saída, não tem outra solução. Vi, por exemplo, o governador Cláudio Castro elogiando, vi o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também fazendo algumas pontuações que ele acha que deve ser modificada ali, mas aqueles estados que foram mais atingidos, com exceção de Minas Gerais, porque nada está bom para o nosso governador, acho que nem os doces da terra dele de Araxá o satisfazem, mas os outros estados também que estão para sofrer com algum tipo de endividamento, tem esse Propag como forma de adesão. E Minas sai na frente, porque talvez o único estado hoje que tenha ativos, que são ativos bem rentáveis e com uma valorização de mercado grande, é Minas Gerais. Essa federalização das empresas é reversível? Ela dura durante um tempo e depois isso volta para o estado? Como que vai funcionar? A proposta é que isso aconteça, que o estado tenha, no máximo 20 anos, o direito de recompra. Tanto é que a grande preocupação de alguns servidores, principalmente quando se trata da CEMIG, é da possibilidade de você depois ter uma privatização da CEMIG. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos amarrando, e essa proposta foi levada ao senador Rodrigo Pacheco por 3 vezes, que a Constituição Mineira continue com o referendo como uma forma de... E como fica no caso de federalização? Precisa desse referendo que está na Constituição também? Sim, nós estamos amarrando juridicamente para que isso aconteça, já que se trata de um patrimônio dos mineiros que será federalizado, mas continuará operando a partir de Minas Gerais. Então, estamos buscando todos os caminhos jurídicos para garantir que amanhã, entre um governo um governo federal que tenha uma visão mais privatista e não privatize essa empresa que no contrato poderá ser recomprada pelo Estado de Minas. Então, essa é a ideia. Como ficam os servidores? Eles viram federais, continuam estaduais? Não, aí vão ser funcionários do Lula. No caso de hoje, do Executivo Federal. Do Executivo Federal. Eu brinco com o pessoal, vocês vão virar funcionário do presidente Lula. E muita gente, até tem gente que não gosta do Lula e fala assim, melhor do Lula do que do Zema, viu, professor? O professor Cleiton, e na hora de medir o valor dessas empresas, como é que isso vai ser feito? Olha, essas valuations aí, elas precisam ser muito bem definidas. Até porque, ou seja, quando apareceu a primeira valuation da Codemig, por exemplo, foi um negócio assustador. Nós tivemos uma consultoria contratada pelo governo do estado que apresenta o valor de 20 bilhões, sendo que, quando a gente consulta algumas pessoas que passaram pela Codemig, que presidiram lá, o valor chegava a 60. É importante lembrar o seguinte, você não avalia
quando você vai federalizar, apenas o valor das ações no mercado. Você tem que fazer uma avaliação patrimonial. Então, quando você faz uma avaliação patrimonial, você tem aí um patrimônio que é absurdo da Codemig e da CEMIG, que tem a maior quantidade de rede de transmissão do país, inclusive com rede de transmissão fora de Minas Gerais, além das subsidiárias, como a Taesa, por exemplo. Então, isso tem que ser levado em consideração. E é interessante que nós estamos conversando aqui exatamente na semana onde o jornal Valor Econômico traz a notícia do recorde de arrecadação da CBMM, que é a empresa que controla um dos principais ativos da Codemig, que o Estado possui 25% lá da empresa da mina de nióbio em Araxá. É um recorde essa semana, notícia aí, muito boa, inclusive o governo federal, alguém do governo federal que estiver nos assistindo, está na hora de federalizar, porque vai ser bom aí, viu? E vão as 3 empresas de uma vez só ou vai ter uma ordem? Olha, isso já está decidido? A Codemig é a que hoje caminha a passos largos. Eu sou autor, inclusive, de uma proposta de emenda à Constituição para que você conceda o direito de lavra para a União. Porque não adianta você mandar lá a Codemig sem que você tenha uma amarra na Constituição Mineira, que nós estamos tentando modificar com essa PEC, autorizando a União a fazer, então, a exploração das lavras, das terras raras e, é claro, vislumbrando principalmente a mina de nióbio. Então, acho que a Codemig vai ser a primeira. A CEMIG, a discussão é mais ampla, inclusive existe até uma resistência até por parte de alguns parlamentares. Agora, a Copasa é que, eu sou sincero para vocês, já disse até para o pessoal da Copasa, eles vão ter que trabalhar mais no governo federal, porque não vejo por parte do governo federal um interesse na Copasa. Eu estou falando aqui o que eu ouvi em Brasília, o que eu já ouvi nos bastidores, mas é importante que quem tem acesso ao governo federal e tenha uma relação com a Copasa possa vender essa ideia lá também, porque nós estamos falando de água, que é um ativo extremamente importante. Então, na tua pergunta, eu falo, Codemig hoje é o que está mais próximo de se concretizar como federalização. E como que o senhor vê essa questão do governador ter entrado no Supremo Tribunal Federal para Minas Gerais aderir ao regime de recuperação fiscal enquanto o Propag não é aprovado? Olha, eu falo que é muito triste o que nós estamos vivendo, não só nessa atitude do governador, mas o Brasil precisa ler Montesquieu novamente. Montesquieu precisa ser rediscutido nas escolas de ciência política, porque a atribuição dos poderes e o atropelo de um sobre o outro acontece o tempo todo. Quando o governador judicializa e, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal dá razão para ele, se tira das assembleias legislativas um poder que elas deveriam ter. E aí estou falando das assembleias, porque isso tem acontecido frequentemente. E muitas vezes são canetadas ali de um ministro apenas, sem que isso seja discutido no pleno. Isso é preocupante. E quando o governador faz isso e é respaldado, a preocupação é maior ainda. Eu até comentava no grupo dos deputados um dia que essa mentalidade e esse decreto feito por ele deixa o regime de Maduro na Venezuela como se fosse um regime democrático. Nós vivemos aqui uma medida que eu considero como ditatorial, desrespeitando o parlamento e, diga de passagem, desrespeitando o parlamento mineiro, porque em outros estados isso não aconteceu. Em todos os estados onde houve adesão, consequentemente, o teto de gastos ele teve que ser aprovado pelos parlamentos e isso não aconteceu em Minas Gerais. Mas isso é porque ele não tem diálogo aqui na Assembleia? Isso é porque ele nega a política. Eu sempre digo uma frase, como historiador, quando a guilhotina ela corta a cabeça de girondinos e jacobinos, o que sobra sempre é uma opção bonapartista. O que quer dizer isso? Quando você não quer dialogar com a esquerda, com a direita, ou não quer dialogar com a classe política, o que resta
é uma opção autoritária, autocrática, ditatorial. Então você tem um governador que nega a classe política. Ou seja, e aqui o professor Cleito é um deputado de oposição. Mas a gente escuta isso de deputados da base. O governador, quando está no meio da classe política, é perceptível que ele não quer estar ali, que ele não gosta de estar ali. Então, quem não gosta de estar no meio político e de não fazer política, consequentemente não gosta do diálogo. Nada contra a pessoa, Romeu Zema, mas eu sou muito crítico ao jeito de fazer política do governador Romeu Zema. E sou crítico também para dizer o seguinte: nós não temos nada de eficiência, nós não temos nada de novidade no governo. Pelo contrário, você já parou para pensar que nesses 304 anos que Minas vai completar, 1/3 da dívida foi contraída nesses quase 6 anos de Romeu Zema? Então é muita coisa. Então o que ele está deixando aí como passivo, e é por isso que a Assembleia, junto com o Tadeu, junto com o senador Rodrigo Pacheco, com a anuência do governo federal, tem sido protagonista de uma alternativa que pode salvar o Estado. Infelizmente, quem deveria fazer esse papel não fez. Deixou com que o carro da história passasse na frente dele, porque os interesses, a gente sabe que não são os interesses do coletivo, são os interesses dele e do grupo que governa o Estado hoje. Deputado, o senhor falou aí, citou algumas vezes o grupo de WhatsApp dos parlamentares. É animado esse grupo? Olha, tem dias que sim, porque ali tem tudo, né? Sim. Desde o futebol e a zoeira, porque você tem atleticanos, cruzeirenses, a maioria cruzeirense, tem o Alencar, que é americano, junto com o Rafael Martins, sempre tem uma zoeira ali, mas de vez em quando algumas polêmicas também, um cutucãozinho daqui, um cutucãozinho dali. Mas é um grupo. Alguém já quis sair desse grupo? Não. Ficou bravo? Não, né? Acho que fica ruim você sair do grupo de WhatsApp. Faz um subgrupo ali com o bloco, né? Nós temos o nosso grupo do bloco, onde ali, se precisar, a gente fala mal do outro bloco. Como todo mundo, né? Como todo mundo. Ô, deputado, o senhor também é um crítico das parcerias público-privadas. O senhor já fez uma audiência pública para questionar quando a Orquestra Filarmônica poderia ser passada para a Federação das Indústrias, para a FIENG. Nós trouxemos aqui no Sem Protocolo há pouco tempo o Samuel Lloyd, que é o diretor do consórcio Minas Arena, do qual o senhor também é crítico, e ele afirmou aqui que o futebol é prioridade do Mineirão, que não traz nenhum tipo de prejuízo para o estado de Minas Gerais. Por que não só pelo senhor, mas esses contratos são tão questionados, deputado? Olha, Sidney, se você pegar o contrato do Mineirão, e aí o Samuel Lloyd mudou o discurso dele, e eu respeito muito o Samuel, mas não era isso que estava acontecendo. Na verdade, o futebol não estava sendo prioridade. E aí a Minas Arena fez um negócio interessante, que foi contratar o FMG para que o FMG apresentasse uma pesquisa para a Minas Arena, o que era mais rentável para a cidade de Belo Horizonte, para a região metropolitana. E aí a pesquisa foi interessante, porque eu vi a apresentação da mesma, nesse comitê gestor aí do Mineirão. 4 vezes mais lucro o futebol gera para a cidade do que qualquer tipo de outro evento. Agora, eu costumo dizer que o contrato do Mineirão é o exemplo do que não se fazer em relação às PPPs, a uma parceria público-privada. Quando você entrega um bem público da forma que ele foi entregue, com todo tipo de investimento estatal, onde o Estado, que deveria receber alguma coisa, ao contrário, tem que continuar pagando. Eu já fiz esse cálculo, já apresentei várias vezes, até hoje se calcula que nesse tempo de contrato, que 10 anos se celebrou agora do contrato entre Estado e Mineirão, 1,4 bilhões o Estado teve que colocar ali como aporte daquilo que foi desenhado lá atrás. Em relação à questão da Filarmônica, nós estaríamos repetindo o mesmo erro com a entrega da Sala Minas Gerais para um ente privado aqui, que receberia aquilo ali de graça. Então, ali, inclusive, foi uma discussão muito interessante, porque nós estávamos chamando a atenção para aquilo que o governo Zema tem feito com alguns espaços públicos e quer fazer com outros. Por exemplo,
O prédio do DR na Andradas, que agora foi, acho que eles vão ter que rever, porque o DR foi retirado dali para ir para a cidade administrativa, e o problema dos elevadores, que é brincadeira, até me permita aqui descontrair, quem está nos assistindo, eu costumo dizer que os egípcios construíram a pirâmide de Gizé em 3.200 anos antes de Cristo, utilizando elevadores, e lá na construção das pirâmides de Gizé, nós não tivemos problema com elevador, e tivemos problema com elevador na cidade administrativa, o que é um absurdo. E desocupam o prédio do DR com uma série de obras de arte que ali estavam no interior, algumas delas que precisava passar até por uma auditoria para a gente saber qual o valor dessas obras, de artistas famosos ali. Tem um busto do JK, que é da década de 60, de um famoso artista plástico, de Ouro Fino, inclusive. Eu, como presidente da Comissão de Cultura, eu comecei a investigar isso. E aí se sai dali com o anúncio de que em pouco tempo o Estado colocaria esse prédio à venda sem justificativa nenhuma, Sidney. Então, a minha crítica é em relação a isso, a essa depreciação de bens públicos, de um patrimônio que o Estado tem e que em nenhum momento a gente vê esses patrimônios sendo utilizados para resolverem problemas crônicos, como a recomposição salarial de servidores do Estado, que há muito tempo estão com seu salário congelado, ou até mesmo a utilização disso para abatimento da dívida, que resolveria o problema crônico do Estado. O senhor deixou a sala de aula, continua dando aula, deu aula até ser eleito deputado? Como é que é a sua carreira no magistério? Você está mexendo com o meu coração. Tá. Gosta muito? Aí você foi fundo na minha alma, que eu tenho saudades da sala de aula. Né? Eu tenho muita saudade, mesmo que eu me realizava como professor. Era ensino fundamental, médio? Ensino médio, ensino superior, mas onde eu ganhava dinheiro era em cursinho vestibular, em pré-vestibular. Mas eu dava aula no curso superior. Até 2018, durante a campanha, eu fui me retirando aos poucos. Eu trabalhava em 7 instituições de ensino, em 5 cidades diferentes. A minha vida era ficar viajando a semana inteira. Isso aí não mudou muito, né? Não mudou, não. Viajando estrada, constantemente, mas era uma rotina grande lá no sul de Minas. Mas eu sinto muita saudade dos meus alunos. Eu falo, não tem uma profissão mais recompensadora de você, às vezes, ir numa cidade, encontrar com um ex-aluno seu, que hoje está realizado, que seguiu uma profissão. Eu tenho vários ex-alunos que foram fazer história. Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma aluna que está fazendo um doutorado em arqueologia lá na França, e foi minha aluna, falou, você foi minha inspiração, professor. É um grande presente, né? É um grande presente. Então, mas eu tenho muita saudade da sala de aula. O senhor é especialista em história da África, dos povos negros. De onde surgiu esse interesse? Eu sou especialista em história da África, sou mestre em história ibérica e mestre em história do Brasil. Mas eu sempre me interessei por essa questão da negritude como tema de estudo, dessa questão do racismo estrutural no país, dos discursos que foram utilizados ao longo do tempo para justificar, inclusive, o processo de escravidão. A minha tese de mestrado, minha dissertação de mestrado em História Ibérica versa sobre uma questão teológica, né? O tema até longo, os filhos de Caim, a prole de Cã, a legitimação do tráfico de escravos em Portugal e o papel das bulas Dum Diversas e Romanus Pontifex. Nosso Deus. Como que se utilizou textos bíblicos para justificar o tráfico de escravos da África para a Europa como uma forma de salvar o negro. Então, sempre gostei muito dessa questão e participei da primeira turma em especialização de História da África, por causa da 10.693, uma lei de 2003, que foi aquela que trouxe a discussão de você ensinar a história da África no conteúdo de história, que infelizmente a lei está aí presente, mas a gente não tem visto mudanças estruturais no ensino de história, que era uma forma de afirmação da presença da África na formação da identidade do povo brasileiro, porque a nossa história ainda é muito eurocêntrica
e aquela história ainda vista de cima. Ô, deputado, e o senhor falando dessa questão mais estrutural da educação, a gente sempre vê nos discursos da importância de se investir nisso, é colocado muito dinheiro em educação. O senhor acha que é um dinheiro que está mal empregado, porque os nossos indicadores em relação a outros países, ainda o Brasil está longe de estar numa posição favorável aí nessa questão da educação, né? Olha, Sidney, eu aqui daria um outro podcast, daria uma outra discussão, porque eu tenho uma visão muito clara sobre isso. Mas eu vou concordar com você. O dinheiro ele é mal empregado. Mas, por outro lado, a gente tem algumas experiências que deveriam ser copiadas, deveriam ser miradas para a gente ver o que deu certo na educação pública, por exemplo. Por que o ensino nos institutos federais, nos Cefetes, onde eles estão presentes, nas próprias universidades públicas, esse ensino é um ensino de grande qualidade, de excelência. E até em algumas escolas públicas também. Por que algumas conseguem fazer um trabalho de excelência e outras não, né? Exatamente. Mas você pega, por exemplo, a experiência dos institutos federais, dos Cefetes. Você tem um professor que ele é praticamente exclusivo ali, ele tem uma dedicação exclusiva. Então, o tempo de preparação da aula, o tempo de estudo que ele tem, de dedicação a um número de aulas ali que é reduzido, porque, infelizmente, a realidade que a gente tem hoje do professor no país é que um amigo meu, até um irmão marista, que foi uma escola que eu dei aula há muito tempo, da congregação marista, aqui em Belo Horizonte, o Dom Silvério, ele dizia, era o professor que tinha que ser mototaxista. Porque ele saía de uma escola para dar aula em outra. Era o meu caso, por exemplo, de dar aula em 7 instituições diferentes em 5 cidades para você ter um salário para sobreviver. Essa é a realidade do professor no país. Agora, quando você vai para a Coreia do Sul, por exemplo, o que aconteceu na Coreia? Valorização profissional. E aí a minha preocupação está com o futuro. Eu faço uma pergunta para você e para quem está nos assistindo. Quantos que estão nos assistindo querem ser professor hoje? Querem seguir a profissão? Sabedores que são de que o salário é baixo, de que a profissão exige muito. Quantas vezes eu perdi churrasco da família, que eu perdi eventos aí de final de semana, porque eu estava lá corrigindo as minhas provas, fazendo os diários e por aí vai. Então você leva o serviço para casa. Aparentemente os cursos de licenciatura estão numa situação crítica, né? Poucos alunos. Em muitos lugares desaparecendo, literalmente. Até por conta da pedagogia do ensino enlatado, que eu costumo chamar, a pedagogia fast food dessas faculdades em EAD, que eu sou bastante crítico, principalmente como historiador. O calor da discussão, do debate em sala de aula, a gente está perdendo, né? Deputado, outro assunto que eu sei que é caro ao senhor é a questão da religião. O senhor é um católico praticante. Como que o senhor tem visto essa mistura entre política e religião? Com muita tristeza. Porque o que eu tenho visto? Eu nunca fui favorável a misturar religião e política. O que nós estamos vendo é uma instrumentalização da religião pela política e uma instrumentalização da política pela religião. Então, nós estamos num momento extremamente preocupante. Eu sou favorável que a fé que você carrega, as experiências transcendentais, espiritualizadas, você traga isso para a política como forma de viver eticamente, moralmente falando, mas sem que você utilize isso como instrumento de coerção, de manipulação. E a gente está vendo que isso está acontecendo. Inclusive, tão preocupante, Sidney, que se nada for feito, nós caminhamos aí a passos largos para uma teocracia. E aí eu sou crítico em todos os lados, tá? Não estou falando aqui, parece que estamos fazendo uma crítica aos evangélicos, mas também na Igreja Católica. Eu sou católico, sou vicentino, né? E o senhor é da Renovação Carismática também? Da Renovação Carismática. E como fica isso? A Renovação Carismática sempre está identificada ali com um campo mais conservador e o senhor é do campo progressista. O senhor consegue ter esse diálogo lá? Nem me fala, menino. Eu falo. É complicado? Eu tô igual Paulo.
Paulo estava no meio dos cristãos e o povo falava, os cristãos falavam assim, esse cara é judeu. E Paulo estava no meio dos judeus falavam assim, pô, esse cara é cristão. Então eu tô igual Paulo, agradar. Igual Paulo. Mas eu tô muito tranquilo, eu sei das minhas convicções e daquilo que, no meu entendimento, se aproxima do Evangelho. Sou bastante criticado em alguns meios, mas nada que atrapalhe a minha relação afetiva que eu tenho com os movimentos e que eu tenho com a própria fé. Deputado, aqui a gente falou no Sem Protocolo do que costuma se dizer que são assuntos que não se deve discutir. Política, religião, futebol, falou aí do Mineirão. Gostou? Teve bom, né? Bom demais, né? Mas eu acho que a gente tem que discutir tudo. Não tem assunto problema. Proibido, não, né? Olha pra você ver, eu sou um cruzeirense de arquibancada e aí eu costumo brincar, Sidney, que eu esqueci de, na hora de entrevistar o pessoal que trabalha comigo no gabinete, perguntar para quem torcia. Porque eu sofro, viu? A maioria é atleticana. A maioria do gabinete? A maioria do gabinete. A começar do motorista. Que quando a gente tá, às vezes, na estrada, e eu coloco para ouvir o jogo do Cruzeiro, porque às vezes não dá para assistir, fica me secando o tempo todo. E horas, né? Ali junto com ele. Exatamente. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Passou rápido, né? Eu disse que o senhor era bom de prosa e a gente não vê o tempo passar. Eu agradeço, muito bom. Espero voltar mais vezes aqui. Parabéns pelo programa, pela iniciativa da TV Assembleia. Obrigado, deputado. Valeu. E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. E o nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção é de Érica Araújo, produção da Tatiane Fontes, áudio de Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.